Quase 3 anos após o início da pandemia pela Covid-19, algumas sequelas sociais ainda podem ser vistas e sentidas. O aumento considerável nos casos de depressão e ansiedade, a grande demanda por profissionais na área de psicologia e psiquiatria, além dos impactos socioeconômicos, são apenas alguns exemplos de como a pandemia impactou a vida das pessoas no mundo todo. No Brasil, além dessas dores sociais, outro assunto que tem preocupado e chamado a atenção é a romantização de práticas autodestrutivas entre os jovens, um reflexo de ações que se alastraram durante a pandemia e que continuam crescendo até hoje. Entre as práticas que mais cresceram estão o aumento no consumo de álcool, droga e dos recém-chegados cigarros eletrônicos. Mas antes de falarmos sobre essas práticas autodestrutivas, é preciso entender o cenário em que elas se popularizaram. Pouco antes da quarentena, as redes sociais já vinham em uma guinada muito forte, mas foi durante a pandemia que os meios digitais alcançaram o seu auge. As crianças e os adolescentes que nasceram na era das mídias sociais ainda estão se tornando adultos agora. E muitos pais se perguntam, incluindo eu mesmo, que tenho um filho de 13 anos, qual o impacto desse acesso todo na saúde mental das crianças e dos adolescentes de hoje em dia. Para falar um pouco sobre esse tema das mídias sociais e o impacto delas nos adolescentes, eu vou falar de um estudo que foi o maior estudo publicado sobre esse tema, que é um estudo da Royal Society of Public Health da Inglaterra. Esse estudo entrevistou mais de 150 mil jovens entre 14 e 24 anos e foram vendo o impacto de várias plataformas, YouTube, Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter, na saúde mental, no bem-estar, em quadros de ansiedade, depressão, na autoimagem, na imagem corporal. E o que eles viram nesse estudo, Bom, a primeira notícia é que o YouTube foi o canal com o melhor impacto, teve um impacto positivo na saúde mental, nos índices de ansiedade, depressão, na autoimagem dos jovens. Então o YouTube parece que tem um impacto positivo nos adolescentes de 14 a 24 anos. Mas as outras mídias tiveram um impacto negativo. E a mídia que mais teve um impacto ruim foi o Instagram, seguido do Snapchat. E também foi visto nesse estudo que o número de horas que os adolescentes passam utilizando essas redes sociais também está associado à saúde mental. Então eles viram que mais de 2 horas acessando essas redes sociais está associado a um aumento progressivo de sintomas de ansiedade, depressão e de distúrbios da autoimagem. Mas assim, não foi só um aspecto negativo, também muitos jovens e adolescentes sentiram que eles são ouvidos, que eles têm a expressão deles mais valorizada nessas redes sociais. Então tem também os aspectos positivos, principalmente do sentimento de compartilhar ideias, de poder se autoexpressar, de se sentir mais entendido por outros grupos. Com a dependência da internet e o isolamento social, as pessoas ficaram ainda mais inclinadas a consumir conteúdos 100% digitais e a interagir com eles. Foi nesse cenário que se intensificaram os chamados challenges, desafios propostos por uma pessoa no intuito de ser realizado ou superado por outra. Os challenges já eram popularmente conhecidos no Brasil desde 2014, quando a campanha do desafio do balde de gelo viralizou na internet. Eu aceitei o desafio, então agora eu vou escolher o Neymar, o Paulo Gustavo e o Luciano Huck. Agradecer o Marcelo pela indicação e os meus escolhidos são Nail, meu ídolo Robinho e o Zúñiga. Eita porra! Marcelo é muito boa, sem dúvida vai fazer a diferença na pesquisa da doença, mas para que as pessoas doem mais no Brasil para qualquer que seja a instituição séria. Luciano, aceitei o desafio e o meu desafio agora é em conjunto. Eu quero Fátima Bernardes com William Bonner e Gilberto Gil também fazendo.
O desafio do Luciano Huck, porque eu acho a iniciativa interessante. Eu vou desafiar o Luan Santana, a Cláudia Leite e a Angélica. Sobrou pra você, culpa do seu marido. A campanha ela tinha a intenção de arrecadar fundos para as associações de pacientes com esclerose lateral amiotrófica, conhecida pela sigla ELA. Em apenas 1 mês e meio após o início da mobilização, essa ação arrecadou 115 milhões de dólares para a causa. Outro fator que ampliou o alcance dos challenges foi a rápida adesão ao TikTok. O aplicativo de compartilhamentos de vídeo foi criado na China e alcançou o auge aqui no Brasil em 2020, em plena pandemia. E um dos seus pontos fortes é o lançamento de tendências que viralizam entre os espectadores, em sua maioria composta por crianças e adolescentes, que utilizam o TikTok para propor desafios, muitas das vezes perigosos. Os conteúdos nesse estilo se popularizaram amplamente, a ponto de outras redes sociais adotarem o formato. Hoje, o consumo de vídeos curtos é tendência na maioria das redes sociais, desde o Reels no Instagram até os Shorts no YouTube. Na incansável busca pelo conteúdo viral, muitos influenciadores adotaram estilos perigosos a ponto de colocar em risco a própria vida, além de influenciar os espectadores mais jovens. Segundo uma pesquisa da TikKids, o TikTok é a principal rede social utilizada por crianças e adolescentes entre 9 e 17 anos. É o caso do desafio de fumar cotonete, que consiste em fumar hastes flexíveis como um cigarro. Segundo especialistas, a queima do plástico e do algodão é ainda mais danoso ao organismo do que o próprio cigarro, pois contém substâncias altamente tóxicas que agridem o pulmão. Por que você fuma tão rápido, Sam? Vocês fumam pelo prazer. Eu fumo. Deixa eu experimentar seu cigarro eletrônico. Claro, toma. Que mora aqui no lado, tá cheia de papinho no WhatsApp. Eita, que ruim. As redes sociais têm sido um terreno fértil para a polarização e disseminação de conteúdos que influenciam os jovens. Entre a geração Z, aqueles nascidos a partir de 96, a maior taxa de consumo está no TikTok, 21%. Postagens como essa são extremamente comuns e refletem a busca por ações autodestrutivas como uma fuga da realidade. O consumo alcoólico é previsto na Lei 11.705 de 2008 e proíbe apenas a venda varejista ou o oferecimento de bebidas alcoólicas para consumo de menores de 18 anos ou em locais situados ou próximos às faixas de domínio da rodovia federal. Quanto ao consumo de drogas, uma das pesquisas mais atuais e completas é o LENAD, o Levantamento Nacional de Álcool e Drogas, que é realizado pela Fundação Oswaldo Cruz. Sua versão mais recente revelou, por exemplo, que 3,2% dos brasileiros usaram substâncias ilícitas no último ano do estudo. Em números absolutos, isso corresponde a 4,9 milhões de pessoas. O percentual é maior entre os homens, 5%, enquanto o total de mulheres equivale a 1,5%. Na questão etária, o consumo mais elevado foi registrado entre os jovens. 7,4% dos brasileiros entre 18 e 24 anos já experimentaram drogas ilegais. As estratégias para vigilância e monitoramento do consumo de produtos de tabaco são ações previstas pela Convenção Quadro da Organização Mundial da Saúde, que determinam as consequências do consumo ilegal de produto de tabaco e da exposição passiva aos resíduos resultantes do seu consumo. Dados do governo federal apontam que o percentual de adolescentes entre 13 e 17 anos que já experimentaram cigarro alguma vez na vida se mantém alto. Isso porque os jovens são mais propensos e vulneráveis às novidades e modismos. Daí o impacto das redes sociais e dos desafios propostos como um gatilho para o vício. Mas não é segredo que as tendências que surgem nas redes sociais se tornam rapidamente populares entre os jovens.
Começou a circular com mais frequência nas redes sociais os vídeos de jovens consumindo e ensinando como utilizar o cigarro eletrônico. O objeto se transformou em tendência e o seu consumo viralizou nas redes sociais. O cigarro eletrônico é mais uma invenção da indústria do cigarro, que é a indústria mais criminosa da história do capitalismo. Por quê? Porque eles inventaram um dispositivo, que foi o cigarro, para administrar nicotina e fizeram uma publicidade maciça durante o século passado para viciar as pessoas. Era bonito fumar nessa época e tudo, né? Hoje todo mundo sabe que o cigarro comum faz mal para o organismo, e muito mal, e que provoca muitas mortes. Os homens que fumam têm, em média, 12 anos a menos de expectativa de vida, e as mulheres 10 anos a menos. Aí a indústria fez o quê? Criou o cigarro eletrônico, que nada mais é também do que um dispositivo para administrar nicotina, com a vantagem que a fumaça vem fria e que você não tem o alcatrão que causa tantos malefícios no cigarro comum. Mas o inconveniente o que é? É que você pega muitos jovens e muitas jovens que não fumariam cigarro comum, que acham que o eletrônico tudo bem, que pode fumar, porque isso não faz mal. Na verdade, o que está acontecendo é que na hora que você fuma o cigarro eletrônico, você está ficando dependente de nicotina. O cigarro eletrônico, também chamado de vape, mesmo tendo sua comercialização, importação e propaganda proibida no Brasil, por meio de uma resolução da diretoria colegiada da Anvisa, vem atraindo cada vez mais o público jovem. Com o avanço da tecnologia, os dispositivos foram mudando de forma e na atual geração eles podem ter a aparência até de uma caneta, de um pendrive, entre outros estilos modernos. Apesar das restrições, os cigarros eletrônicos podem ser encontrados facilmente em um comércio local. Segundo o levantamento realizado pela Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar, realizado em 2019, 13,6% dos estudantes entre 13 e 15 anos já experimentaram o cigarro eletrônico. Entre alunos de 16 e 17 anos, o índice é de 22,7%. O uso de drogas é um fenômeno bastante antigo na história da humanidade e constitui um grave problema de saúde pública, com sérias consequências pessoais e sociais no futuro dos jovens e de toda a sociedade. A rápida inovação tecnológica, combinada com a agilidade e adaptabilidade daqueles que utilizam novas plataformas para incentivar e vender essas substâncias, abrem um mercado globalizado, onde todas as drogas estarão mais disponíveis e acessíveis em todos os lugares. No Brasil, a falta de políticas públicas e efetivas para controlar, alterar e, principalmente, prevenir o uso de substâncias lícitas e ilícitas corrobora para o aumento no uso precoce durante a juventude. Isso coloca em risco a integridade social, física e mental dos adolescentes, que, ancorados por altos registros de ansiedade e depressão que foram evidenciados durante a pandemia, buscam alguma maneira de fugir da realidade, mesmo que de uma forma autodestrutiva. Além desse fator, o estímulo externo e social acaba por agravar a situação. O encorajamento excessivo ao consumo e as brincadeiras digitais disfarçadas acendem um alerta de que a situação é grave, mas suas consequências podem ser ainda piores.